Isaías capítulos 13 a 14, 24 a 30 e 35. Uma obra maravilhosa e um assombro. Vem e segue-me, estudo pessoal e familiar, Velho Testamento, 2022. A presidente Bonnie H. Cordon ensinou: as Escrituras iluminam nossa mente, nutrem nosso espírito, respondem às nossas perguntas, aumentam nossa confiança no Senhor e nos ajudam a firmar nossa vida nele. Confia no Senhor e não te estribes. Ali Arona, maio de 2017, página 7. Registre suas impressões. Uma das coisas que o Senhor pede aos profetas é que alertem sobre as consequências do pecado. No caso dos profetas do Velho Testamento, isso muitas vezes significava dizer aos governantes de reinos poderosos que eles tinham que se arrepender ou seriam destruídos. Era uma tarefa perigosa, mas Isaías não tinha medo, e suas advertências para os reinos da sua época, inclusive Israel, Judá e as nações circunvizinhas, foram ousadas. Ver Isaías capítulos 13 a 23. Por outro lado, Isaías também tinha uma mensagem de esperança. Embora as destruições profetizadas tivessem, no final, realmente acontecido, Isaías previu uma chance de restauração e renovação. O Senhor convidaria seu povo a retornar para ele. Faria com que a terra seca se tornasse em tanques e a terra sedenta em mananciais de água. Isaías capítulo 35, versículo 7. Ele faria uma obra maravilhosa e um assombro. Isaías capítulo 29, versículo 14, restaurando a Israel as bênçãos que prometera a eles. Nem Isaías, nem ninguém daquela época viveu para ver essa obra maravilhosa. Somos nós que estamos vendo seu verdadeiro cumprimento hoje. Na verdade, fazemos parte disso. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Isaías capítulo 13, versículos 1 a 11 e 19 a 22, capítulo 14, versículos 1 a 20. Os reinos iníquos do mundo e seus governantes cairão. Isaías capítulos 13 a 14 tem o nome de peso de, uma mensagem profética, Babilônia. Isaías capítulo 13, versículo 1. Babilônia já foi considerada um grande reino com um poderoso governante, mas hoje ela é história antiga. Então, por que a mensagem dada à Babilônia é importante para nós hoje? Nas Escrituras, Babilônia simboliza o orgulho, as coisas do mundo e o pecado, e hoje estamos cercados de tudo isso. Pense nesse simbolismo ao fazer sua leitura de Isaías capítulo 13, versículos 1 a 11 e 19 a 22, capítulo 14, versículos 1 a 20. Reflita também sobre perguntas como estas. De que maneira as advertências de Isaías para a Babilônia são semelhantes às profecias concernentes ao mundo antes da segunda vinda do Salvador? Ver Isaías capítulo 13, versículos 1 a 11, Doutrina e Convênio, seção 45, versículos 26 a 42. Que semelhanças você vê entre o orgulho do rei da Babilônia e o orgulho de Satanás? Ver Isaías capítulo 14, versículos 4 a 20, Moisés capítulo 4, versículos 1 a 4. Que advertências você encontrou para si mesmo nesses versículos? Como o Senhor lhe dá descanso do seu trabalho e do seu temor? Isaías capítulo 14, versículo 3. Isaías capítulo 24, versículos 21 a 23, capítulo 25, versículos 6 a 8, capítulo 26, versículo 19, capítulo 28, versículo 16. Os escritos de Isaías nos direcionam para Jesus Cristo. Os ensinamentos de Isaías muitas vezes se referem à missão do Salvador, inclusive a seu sacrifício expiatório, sua ressurreição e segunda vinda. Que aspectos de sua missão lhe vêm à mente ao ler os seguintes versículos? Isaías capítulo 24, versículos 21 a 23, capítulo 25, versículos 6 a 8, capítulo 26, versículo 19, capítulo 28, versículo 16. Que outras passagens fazem com que você se lembre do Salvador? Ver também Isaías capítulo 22, versículos 22 a 25. Isaías capítulo 24, versículos 1 a 12, capítulo 28, versículos 7 a 8, capítulo 29, versículos 7 a 10, capítulo 30, versículos 8 a 14. Apostasia
significa se afastar do Senhor e de seus profetas. Para advertir sobre as consequências de nos afastarmos do Senhor e rejeitar seus profetas, Isaías usou várias metáforas, entre elas, uma terra vazia, Isaías capítulo 24, versículos 1 a 12, bebedeira, Isaías capítulo 28, versículos 7 a 8, fome e sede, Isaías capítulo 29, versículos 7 a 10, e parede fendida ou vaso quebrado, Isaías capítulo 30, versículos 8 a 14. Com base no que você leu nesses versículos, por que é importante manter nossos convênios? Pense no que você está fazendo para se manter fiel ao Senhor e a seus servos. Ver também M. Russell Ballard, Fiquem no Barco e Segurem-se. Aliahona, novembro de 2014, página 89. Tópicos do Evangelho, Apostasia. topics.churchofjesuschrist.org. Isaías capítulo 29, capítulo 30, versículos 18 a 26, capítulo 35. O Senhor pode restaurar coisas que foram perdidas ou quebradas. Quando as pessoas ou a sociedade se afastam do Senhor, Satanás quer que pensemos que as consequências são irreversíveis. No entanto, Isaías descreveu coisas maravilhosas que o Senhor fará se as pessoas se arrependerem e retornarem a Ele. O que você aprendeu ao ler Isaías capítulo 29, versículos 13 a 24, capítulo 30, versículos 18 a 26, capítulo 35, sobre o Senhor, seu amor e seu poder? Uma das maneiras pelas quais o Senhor manifestou seu poder em nossa época foi com a restauração de seu Evangelho. Isaías capítulo 29 contém várias passagens paralelas aos acontecimentos da restauração. Por exemplo, compare Isaías capítulo 29, versículos 11 a 12, com 2 Nefe capítulo 27, versículos 6 a 26 e Joseph Smith, História, capítulo 1, versículos 63 a 65. Compare Isaías capítulo 29, versículos 13 a 14, com Doutrina e Convênios, seção 4, e Joseph Smith, História, capítulo 1, versículos 17 a 19. Compare Isaías capítulo 29, versículos 18 a 24, com a página de título do Livro de Mórmon. Que ideias ou impressões você teve sobre a restauração do Evangelho ao ler essas passagens? Ver também a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, uma proclamação do bicentenário ao mundo. churchofjesuschrist.org. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a reunião familiar. Isaías capítulo 25, versículos 4 a 9. Sua família já teve alguma vez a bênção de encontrar um lugar seguro durante uma tempestade ou um lugar com sombra num dia quente de verão? Ver versículo 4. Pense sobre isso enquanto lê esses versículos e outras descrições do Senhor em Isaías capítulo 25, versículos 4 a 9. De que modo o Senhor é como as coisas mencionadas nessa passagem? Isaías capítulo 25, versículos 8 a 9, capítulo 26, versículo 19. Mostrar gravuras do Salvador no Getsemane, na cruz e após sua ressurreição pode ajudar sua família a ver a conexão entre esses versículos e Jesus Cristo. Ver Livro de Gravuras do Evangelho, número 56, número 57, número 58 e número 59. Peça à sua família que fale sobre por que eles se regozijam na sua salvação. Isaías capítulo 25, versículo 9. Isaías capítulo 29, versículos 11 a 18. Esses versículos podem ajudar sua família a conversar sobre a obra maravilhosa e um assombro da restauração do Evangelho e do surgimento do Livro de Mórmon. Versículo 14. Por que essas coisas são maravilhosas e um assombro para nós? Peça às pessoas da família que encontrem objetos dentro de casa que representem as bênçãos maravilhosas da restauração. Isaías capítulo 35. Sua família pode gostar de desenhar figuras de imagens mencionadas nesse capítulo que os ajudem a entender como Jesus Cristo está edificando Sião em nossos dias. O que aprendemos com essas imagens?
O que podemos fazer para ajudar a edificar Sião? Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido. Em um dia primaveril. Músicas para crianças, página 57. Aperfeiçoar o ensino. Permita que as crianças expressem sua criatividade. Quando as crianças criam algo relacionado a um princípio do Evangelho, isso as ajuda a entender melhor o princípio. Permita que elas construam, desenhem, pintem, escrevam e criem alguma coisa. Ver Ensinar a Maneira do Salvador, página 25.